Bom, pessoal, eu sei que está todo mundo tomando um cafezinho aí, mas se acomodem novamente assim que for possível, peguem as suas xícaras, seus copinhos e sentem aqui para a gente ir para esse segundo painel, que é aí um assunto também extremamente relevante, que é desenvolvimento de componentes para a mobilidade. E aí eu convido o Sigmar, da OpenCAD, para poder estar falando um pouquinho para a gente. Perfeito, muito obrigado. Eu tenho uma apresentação, acho que ela vai entrar aqui. Disponibilizando, sim. Só café Perfeito. preto. O pretinho não está lá? Uai. Eu tive a oportunidade aqui de ter alguns colegas antes, conversando algumas coisas, trazendo alguns temas, e acredito que vai ajudar bastante nessa nossa discussão aqui. Mas eu queria trazer um primeiro número aqui para a gente começar a conversar, porque a minha ideia não é mostrar nada, mas sim trazer uma provocação aqui para essa discussão, né? Então, são 1,8 bilhões. Isso é um bom número, né? Eu acho que qualquer companhia gostaria de ter esse número na sua receita. Se nós formos olhar, ele estaria na 300ª colocação no ranking da Exame, de maiores e melhores. Ou seja, é algo bastante relevante. Quando nós olhamos aí para esse nosso mercado, hoje falou-se muito da questão do clima e se estendeu para a questão econômica, né? Então, é uma questão também de economia, porque a gente está falando aqui de empregos, a gente está falando aqui justamente da movimentação de tudo isso. Mas também temos uma questão de saúde, principalmente quando nós falamos em grandes cidades, grandes centros como São Paulo, por exemplo, onde nós temos aí, por parte de grande parte dos veículos de entrega locais, a maior concentração de gases e problemas respiratórios gerados por isso. Temos também aqui foi comentado, inclusive, a Ieda comentou, de veículos com 27 anos rodando. E temos, mas a média da frota... Então, nós temos aqui um envelhecimento natural dessa frota. Então, nós tivemos aí um aumento de praticamente 10 para 12 anos da idade média dessa frota. E isso acaba sendo um problema, porque também vai gerar ainda mais problemas do ponto de vista de saúde. Quando nós olhamos para o ranking das grandes empresas automotivas, a gente observa já de imediato que quem está no topo é justamente quem investe muito em tecnologia. Eu não estou aqui ainda trazendo a questão de componentes. Só que quando nós olhamos aqui a nível Brasil, nós temos nossas iniciativas de produção Brasil ainda muito lentas. Essas coisas estão programadas para acontecer em 2024, em 2025, algumas acontecendo, mas em volumes muito pequenos, né? Então, nós vemos aqui que temos um mercado que está se formando, mas ainda não está aqui. E aí, quando a gente começa a olhar nessa mobilidade urbana, principalmente, e aí do que a gente chama do last mile, ou seja, dessas entregas que vão ser feitas lá, hoje a gente já tem algumas opções de veículos elétricos para fazer esse trabalho. Então, nós temos aí o e-delivery, que tem sido falado bastante, então girando aí numa casa aí de 800 mil, e aí nós temos outras iniciativas também, então, que hoje devem estar aí na casa de 300, mas para coisas menores, né? Então, se a gente for olhar nesse mercado e a gente pensar na conversão desses veículos, a gente pode chutar, e aí aqui eu já quero falar que é um chute, eu sou economista, então quero trazer uma tese e não provar o número nesse momento, é um jogo de números o que a gente vai fazer aqui. A gente pode chutar aqui que a gente tem uma conversão de uns 500 mil para um veículo de entrega urbana leve que vai fazer aquele last mile. Mas, se nós tivéssemos aí sim um mercado forte de partes, peças, componentes, talvez a gente poderia ter um objetivo maior,
e puxar esse mercado para poder ter um kit de conversão, ou um conjunto de conversão, trabalho de conversão desses veículos aí na ordem de uns 350 mil, realmente para veículos menores aí com peças disponíveis e aí desafiando esse mercado. Por que eu gosto desse número aqui, tá? Porque se nós olharmos 350 mil e fazermos uma análise de um caminhão que roda 150 quilômetros dia, ele economiza por ano na sua operação em torno de 50 mil. Ou seja, em 7 anos, sem fazer conta financeira aqui de retorno e custo de juros e tudo isso, nós temos aqui um veículo que ele estaria se pagando. Poxa, se eu posso fazer essa conversão com veículos que já estão no mercado, que já estão rodando, se eu tenho uma conta que mais ou menos economicamente ela está ali, e se eu vou ter problemas de restrição por questões de saúde, faz todo sentido realmente que isso seja olhado com muito mais carinho, né? Então, a Ieda compartilhou aqui, o mercado de transportes, ele tem uma expectativa muito grande em cima disso. Não é uma questão de eu vou ser obrigado a fazer, eu quero fazer. É um carro mais silencioso, são características diferentes, é mais conforto para quem dirige. E aí eu puxei algumas informações aqui, então se nós olhamos aqui veículos de carga até 2 eixos, eu puxei ali do site do governo, eu encontrei 6,8 milhões. Se a gente brincar aqui um pouquinho com esse número e falar que 25% destes caminhões estejam em last mile, a gente tem 1,7 milhões. Se a gente brincar aqui um pouquinho mais, que 25% destes veículos possam ser convertidos, a gente tem 442 mil. É um belo número ainda, né? Se a gente considerar ainda que a gente leve 10 anos para fazer a conversão destes veículos, a gente fala em 3.500 veículos convertidos mês. Agora, vamos imaginar o cenário se nós não convertermos esta frota. Então, nós vamos colocar novos e olha o tempo que vai levar, considerando que esses veículos vão continuar em operação para a gente melhorar a questão da saúde, a questão do clima. E aí, voltando àquela brincadeirinha que eu estou fazendo aqui de números, 350 mil para 3.500 veículos mês, a gente fala potencial anual de 14,9 bilhões de negócio. Ou seja, se eu considerar isso por mês, é aquele 1,8 bi que eu coloquei lá no começo. Isso deve ou não deve ser visualizado com seriedade? Olha o tamanho desse mercado, e a gente não está falando dos benefícios que seria fazer isso aqui se transformar numa realidade, né? E aí a gente tem outros fatores, né? A questão da assistência local, garantia de produto, assistência técnica. Quem fizer uma conversão dessa não quer correr o risco de passar 15 dias sem poder andar ou fazer entregas com seu veículo porque faltou uma peça. Questão de legislação, isso tem que estar alinhado. Você não pode ter o risco de sofrer para fazer a regulamentação depois do seu veículo, né? E a expansão e adequação. Então, se a gente fala de um investimento que é para ele durar 7 anos, porque seria mais ou menos o tempo de recuperar isso, eu preciso saber que eu posso ter que mudar a configuração. Eu preciso saber que eu tenho que ter condições de aumentar a PEC, diminuir a PEC, aumentar a área ou fazer alguma coisa nesse sentido. Então, isso acabam sendo fatores super importantes para motivar que isso aconteça aqui no Brasil e não de fora. E aí, se a gente olhar isso aqui de uma outra forma, então, pegando esse valor, anualizando, quando a gente fala do PEC de baterias, do BMS, aquela estrutura lá, a gente fala do mercado de 8 bilhões ao ano, só em retrofit. A gente não está falando de novos. De powertrain, toda essa parte, 2,5. Serviços de conversão de 3 bilhões. Ou seja, olha a quantidade de gente e mão de obra que poderia estar alocada nesse tipo de operação. E aí vai para todas as partes, ou seja, isso, se eu fabricar aqui um BMS, eu tenho placa, eu tenho componente, eu tenho suporte, eu tenho parafuso, tem tudo isso associado. E aí a grande pergunta é, por que o mercado ainda não se animou nesse processo? O que falta? Por que a coisa não anda? Então, eu acho que é uma questão de que está todo mundo esperando quando um movimento acontecer, nós vamos nos adaptar, e aí eu vou fabricar o que precisa.
Só que talvez esse pensamento ele seja um problema, porque a inércia, quando você fica na inércia, o futuro se constrói e você deixa de fazer parte dele. Então, precisa-se de um movimento para realmente poder mudar esse cenário, né? E aí, só para provocar um pouquinho mais, e a gente está falando aqui de componentes, né? Hoje, o mercado de componentes tem sua estabilidade porque tem a quantidade de veículos, atende a esse mercado, né? No momento que começarem a entrar os novos, uma fatia desse mercado de componentes de quem está hoje vai ser tomada, porque vão mudar os componentes. São outros fabricantes, se eu não estou participando disso. Mas aí a primeira posição pode ser, poxa, mas isso vai demorar ainda. Isso vai ser lá na frente. Só que aí a gente vai começar a ter conversões. Essa conta, ela é interessante. Em algum momento isso aqui vai começar a acontecer. Porém, se esses componentes todos vierem de importação, significa o quê? Que quem está não vai participar disso no futuro. Caramba, e olha, a gente está falando em 15 bilhões ao ano. E a gente não quer participar desse mercado. E aí temos um terceiro ponto. No momento que forem convertidos, começam a entrar outros componentes de segunda mão para dentro do mercado. E olha o risco que isso pode ser para as nossas indústrias de componentes. Então, me parece que temos aqui um tema super interessante para a gente pensar um pouquinho melhor, né? E aí a gente pergunta, poxa, mas por que isso funciona? O mercado de componentes funciona tão bem quando a gente fala aí das montadoras, né? Por um motivo muito simples, né? Nós temos alguém ali que está orquestrando tudo, alguém que tem o seu objetivo, o seu veículo, a sua tecnologia, e aí ele faz com que todo mundo ande em volta disso. Ele dá batida, ele tem seus processos, seus procedimentos, ele faz isso acontecer. Poxa, mas se eu olhar para o mercado de 15 bilhões ao ano, naquele nosso jogo de números, poxa, será que a gente não precisa estabelecer aqui alguém não, né? Porque senão passa a ser o mercado de alguém, né? Um conjunto, uma entidade, algumas pessoas que possam, de fato, analisar a fundo como deveria ser feita essa conversão de veículos no Brasil. Qual que é a estrutura principal? Qual voltagem deveria ser utilizada? Por que componente A? Qual que é a fixação? Qual que são as regras? E aí, nesse processo, fazendo um plano comum para isso, usando uma metodologia única em que todos possam conversar nisso. É quase que as grandes redes de desenvolvimento de sistemas ou de software free, onde todos compartilham, mas que alguém está fazendo a mediação e tocando isso. E ali, nesse modelo, ou nesse ambiente, nós termos tecnologia, nós termos modelos comuns. Poxa, eu faço uma parte desse componente, eu precisaria testar ele no todo. Como é que eu faço se eu sou uma empresa que fatura 50 milhões, eu não tenho dinheiro para colocar isso num caminhão e colocar na pista? Poxa, nós temos modelos hoje que podem ser feitos. Então, se nós estruturamos isso de alguma forma, eu penso que a gente pode, sim, mudar essa posição de passivo, vendo o que vai acontecer e tentando depois levar alguma coisa para esse mercado, para uma posição de mercado ativo na linha de componentes automotivos em eletrificação. Ok? Era esse o recado. Ô, Sigma, muito bom. Quem é interessado nesses 14,9 bilhões anual aí, hein? Poxa, é uma grana que está aí que a gente precisa embarcar na realidade, né? Vou pedir para você, Gilson, por favor, da VEG. Aí depois a gente fala um pouquinho mais, até para a gente tentar não se estender muito em perguntas neste momento, pelo menos. Ok, obrigado a todos, boa tarde. Primeiramente, queria agradecer o convite. A VEG tem muito prazer em estar aqui discutindo a eletrificação. É um assunto que a gente vê que o Brasil ainda carece bastante de informação, então eu espero poder contribuir aqui com vocês para ajudar a acontecer esses números aí que acabaram de ser mostrados, né? Eu tenho uma apresentação aqui, eu vou procurar ser breve, acho que o mais interessante é a gente fazer a discussão em si, né? Então, eu passando um pouquinho a VEG, né, falando sobre componentes, né, eu queria destacar nesses números da VEG, o primeiro número aqui, aquele 56,4%, que eu acho que é o número chave aqui para a gente entender essa questão da eletrificação.
56,4% dos produtos vendidos em 2020 pela WEG foram lançados nos últimos 5 anos. Isso quer dizer o quê? Nós falamos de tantos desafios aqui na eletrificação, é primordial que a evolução em custo, em tecnologia, em entendimento da demanda do cliente venha a acontecer de forma contínua. Nós não podemos acomodar, nós sabemos dos desafios, as questões de baterias, falamos em veículos levíssimos, tudo isso tem que ser ajustado. Se nós fôssemos congelar hoje a realidade do carro elétrico, é óbvio que isso não aconteceria, mas se todo o mercado automobilístico no mundo todo está trabalhando, é porque tem bilhões a serem investidos exatamente para que isso evolua, né, e a gente vai fazendo um aprendizado no decorrer dos anos. Então, passando um pouquinho mais sobre a WEG, nós temos um faturamento de 23 bilhões global, né, no ano passado, e importante também que nós vendemos para mais de 135 países, né, acho que o mundo tem menos de 160 países, né, praticamente o mundo todo a gente vende. Temos uma força aí de 36 mil colaboradores, nós estamos com 33 mil ano passado, nós já estamos com 36 no decorrer de um ano, e é importante também mostrar aqui, ó, são 3.900 engenheiros, nós estamos falando mais de 10% aí, de força de pessoal no desenvolvimento de produto, né? E também dizer que nós somos aí uns 70 mil motores elétricos por dia, né? Nós estamos falando de mercado, imagina aí 70 mil por dia, qual que é a demanda que existe no mundo, né? E também com ações na Bolsa, né? Isso mostra que a WEG trabalha numa área extremamente competitiva, então é primordial também ser competitivo, ser competente para atuar nesse segmento. Aqui mostra um pouco do crescimento, um outro número que eu queria destacar, 54,4% do mercado que a WEG vende, vem de fora, então a maioria das nossas vendas não são do Brasil, a WEG é um grupo brasileiro, com muito orgulho, mas é uma empresa que a maioria dos seus negócios são feitos fora do país, né? E também, muito importante destacar, desde 1996, o nosso crescimento aí está, em média, em 18%. E eu queria também mostrar, de 19, 20 21, como é que foi o crescimento em plena pandemia, né? O momento em que o mundo fala em crise, com razão, né? Mas a WEG detectou oportunidades, né? E cresceu aí de uma forma, inclusive, mais forte do que os outros anos, né? Então, isso aqui também mostra aí, do slide anterior, e aqui, buscar vários mercados e buscar também inovação. Aqui mostrando um pouco também do footprint global da WEG, né? Nós temos plantas aqui, as principais estão no Brasil, são 17 plantas no Brasil, Argentina, Colômbia, nós temos 9 fábricas, nem fábricas, são sites, né? Mais do que uma fábrica, né? Do que um prédio industrial. Na América do Norte, temos a Alemanha, Portugal, Áustria, África do Sul, principalmente na área de mineração, e China com 4 plantas também, e esse ano, né, nós tivemos mais uma planta em Portugal, de motores, e uma planta na Turquia. Isso eu estou falando de fábricas, não estou falando ainda dos escritórios comerciais, dos warehouses, né, os armazéns que nós temos espalhados aí pelo mundo. Aqui também destacar essa questão o que traz muita resiliência na WEG essa questão do negócio da WEG. Nós cobrimos desde a parte da geração de energia, seja com turbinas, com geradores, energia solar, energia eólica, também temos na nossa divisão de transmissão e distribuição, tecnologias de construção, nós temos equipamentos prediais e industriais, a parte de mobilidade, que nós estamos aqui, vamos agora discutir, não só a terrestre, mas vocês viram aí o avião recentemente, que em teste da Embraer,
os navios que a gente tem junto ao pré-sal, a questão também da parte de trens e metrôs também tem uma presença, então a mobilidade, ela continua nesse conceito de ser de uma forma bem ampla, né? E também na parte de indústrias, né? Na parte de automação, nós fazemos também, né, o ganho de energia, ele vem não só, a gente fala muito, né, o carro transformado de combustão para energia elétrica, né, aumento de eficiência, mas também tem eficiência nas indústrias, né, você ter um motor elétrico que ele só vai operar na rotação que ele precisa, no momento que ele precisa, nós estamos falando de megawatts de economia de energia ano a ano. Aqui, só mostrando um pouquinho a estrutura, né, são 5 unidades de negócio, uma de motores e redutores, né, que mas normalmente é o que é mais famoso da WEG, onde começaram os negócios em 1961, mas depois isso avançou, né, na parte de eletrônicos, né, os painéis elétricos e tantos outros aí componentes aí na parte de eletrônicos, a divisão de transmissão e distribuição, geração de energia, como eu falei, energia, principalmente a parte de energia verde, tintas e vernizes, né? Só mostrando um pouco o espírito da WEG, nós tínhamos, nós começamos a fabricar a própria tinta para usar, para pintar os nossos motores, nossos quadros de distribuição, para invernizar também os nossos fios de cobre, e isso nós vimos que tinha um potencial, isso se transformou numa divisão de tintas e vernizes, e ela é hoje líder no segmento da América Latina, em vários segmentos. Aqui, mostrando aquela resiliência, quando eu comentei, né, em anos de pandemia, né, matricialmente, aquelas 5 divisões que eu acabei de mostrar, a WEG atua em todos os negócios, né, a parte de papel e celulose, a parte do agronegócio, a parte de açúcar e etanol, mineração, né, e a mobilidade, e também até a parte aí de eletrodomésticos e prédios residenciais e comerciais. Falando um pouco sobre a mobilidade elétrica, né, acho que essa versão não é a versão que eu tinha mandado na última vez, ela tinha mais detalhes, mas não tem problema. A gente pode conversar aqui, acho que não ficar só mostrando os slides, né? Mas dentro da mobilidade elétrica, que a gente tem discutido aqui, dentro da parte veicular, a WEG, ela atua basicamente em 3 áreas de produtos, né? Uma de motores elétricos, que faz tanto a parte da tração do veículo, né? Que seria o motor, né? Como também os motores auxiliares. Lembrando que quando o carro, qualquer veículo, ele sai da combustão e vai para o elétrico, né? Quem lembra lá, quem vê a correia lá do motor, vê que tem bomba da direção hidráulica, a bomba do freio, a bomba de água, todos aqueles motores, eles passam a se tornar motores menores e elétricos. Então, a eficiência, não é o motor de combustão, mas todos os sistemas periféricos acabam tendo ganho de eficiência com esse novo conceito. Uma segunda linha de produto que a gente trabalha é a linha de inversores, né? A inversor, lembrando que a bateria, ela passa, né, em corrente contínua, você tem que fazer a transformação para a corrente alternada, e esse inversor também, ele seria o sistema de injeção do carro, né? Que é o common rail do diesel, que seja, ele vai alternando, né? Ele vai modulando conforme você vai acelerando o seu veículo, desacelerando, ele vai aumentando a velocidade, aumentando o torque do veículo, né? Ou quando ele desacelera, faz a regeneração da energia, né? Então, esse é um segundo componente que a WEG trabalha. E tem uma terceira área de atuação, que são as baterias, que as células hoje ainda são importadas, né? Porém, o pack de bateria, né, que a gente chama, né, que não é pouca coisa, não é só simplesmente colocar as baterias e juntar, existe cada célula que você tem que ter um controle individual, a gente sabe quanto que é sensível questões de incêndio, né, as questões de durabilidade, performance do veículo, né, então toda essa gestão da bateria, né, ela é feita também pela WEG nos packs.
Eu queria destacar que dentro desses 3 produtos, todos eles vieram, né, conforme eu já tinha mostrado anteriormente, eu vou até voltar aqui o slide dessas divisões. Então, nós já tínhamos a divisão de motor elétrico, já, né? Eu mostrei, são mais de 70 mil motores por dia. O que nós fizemos simplesmente foi desenvolver uma versão automobilística, né? Já tínhamos esse conhecimento. Nós temos aqui a tecnologia de automação, vocês estão vendo painéis aqui. O que ele mostra aqui? Ele mostra que nós já trabalhamos com a parte de eletrônica de alta voltagem, né? Então, criamos também sistemas dedicados, né, de eletrônica, de controle de alta voltagem, que é algo que hoje praticamente não existe no Brasil no automotivo, para controle do veículo. Nós já tínhamos esse produto em mãos, né? E também na parte de packs de bateria, então toda você vê esses painéis também, usamos a nossa estrutura de painéis para fazer todo o controle da gestão da bateria. Então, qual que é a mensagem que a gente traz aqui? Hoje a gente sabe o desafio quando uma montadora, né, a Eletra vem para a gente, olha, Justo, tem um projeto aqui, e a gente sabe o quanto que é difícil alguém se comprometer com volumes. A pessoa pode botar, não, vou fazer 5 mil, 10 mil, mas quando você vai colocar um CAPEX em cima disso, né? E se der errado, né? Quem conhece esse mercado, né? A gente viu agora há pouco um mercado potencial enorme, mas que não decolou ainda, né? Então, quem que está disposto hoje a fazer um investimento em cima em fazer um trabalho forte nesses produtos, né? A WEG já tem isso investido. Então, a gente vai trabalhar com aquilo que a gente já tem. Então, eu não vou ter que fazer uma fábrica nova de motores se um cliente vem hoje para mim e fala, olha, eu preciso de fazer 50 caminhões hoje, 50 carros de passeio, não sei se eu vou vender 1.000 ou 5.000, vamos trabalhar junto, porque eu já tenho boa parte desse investimento já feito, né? Então, não só eu tenho esse investimento feito, como eu tenho uma localização muito alta, né, um índice de localização, um motor elétrico, se eu for trabalhar o que a gente tem hoje aí com ônibus, né, rodando, é mais de 90% de localização, né? A gente sabe aí, vivemos aí, agora o câmbio está caindo, né, mas a gente sabe o quanto que o câmbio é fundamental quando a gente conversa em termos de competitividade. Então, a WEG consegue traduzir esses produtos em projetos que baixam investimento inicial e também um alto índice de localização. Eu queria também destacar que, além desses motores, nós também temos uma presença aí em carregadores. O mesmo conceito, nós já tínhamos, digamos assim, a tecnologia, né, dos carregadores, mas o que nós fizemos agora é criar modelos para aplicação automotiva, né? Então, também nós criamos aqui uma linha que você pode fazer desde a residencial, né, até esses módulos grandes que você vai usar em garagens de ônibus ou grandes transportadoras, né? Então, a gente já tem atuação nesse segmento aqui. E também a energia solar, né? Também temos os projetos de energia eólica, mas nós temos energia solar, onde nós temos feito aí vários projetos, onde você consegue fazer o carport, né? Inclusive com a Energy Source, nós temos um trabalho aí com a BMW, né? Que a gente faz a geração de energia, né? Nos telhados das garagens, e você pode usar baterias, né? E também fazer alguns carregamentos, né? E também todas essas tecnologias, também todas desenvolvidas pela WEG no Brasil. Temos parcerias com universidades na Alemanha, em Portugal, vários outros institutos fora do Brasil, e aqui no Brasil também, com o Senai, tantos outros, né? Mas o importante também, a gente sabe o custo aí do desenvolvimento, né? Até a questão de língua, a questão de praticidade, fuso horário, né? Então, a gente tem aí um grupo grande aqui de engenharia feito localmente para suportar esses projetos. Então, basicamente, bom, temos mais um aqui, não era a original, mas sem problema. Aqui, só destacar também que nós temos o que a gente chama de BESS, que eventualmente você tem fazendas de energia solar eólica, eventualmente você precisa de
de um buffer de energia, aí um pulmão de energia. Então, nós fazemos a gestão de baterias. Isso na verdade, é uma grande bateria de lítio aí, né? Só que aplicação industrial, né? De geração de energia. E o que fizemos também foi adaptar essa tecnologia para o setor automotivo. Bom, acho que é isso. Aí, não usei os 5 minutos. 4 minutos. Olha, eu sou conhecida como a carrasca. Tinha gente que ia falar, só falava 3 minutos, acabava com o microfone. É fome também. Obrigada, viu, Gilson? Acho que da apresentação aí da WEG, né, acho que 2 números eu guardei, eu gosto um pouco de números, a gente guardou aí os 14,9 bilhões, né? Mas interessante quando você fala de 56,4% dos produtos vendidos em 2020 foram lançados e desenvolvidos nos últimos 5 anos, né? O quão importante é a inovação nesse setor, né? E o outro número aí a gente já fica um pouco chateado que 54,4% do que vocês venderam para o mercado foi para exportação. Não, na verdade, a WEG, de todo o faturamento WEG, nós temos fábricas fora, então esse faturamento conta o faturamento global, né? Então, são as fábricas lá fora, né? Entendi. E aqui também. Nós temos orgulho de sermos uma multinacional que, né, tem fábricas lá fora, como as multinacionais têm fábricas bastante aqui, aqui né? também, né? Isso. Tá ótimo, excelente. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais. Davi, você pode, por favor? Vou te devolver, passar o pointer. Obrigado, Érica. Satisfação estar aqui com vocês, dividindo essa mesa, revendo alguns amigos e tendo a oportunidade de contribuir para um tema tão relevante, que é a descarbonização do nosso planeta, né? Gostei de um dos painelistas aqui falando que nos orgulhamos de estarmos contribuindo para que os nossos filhos e netos respirem um ar mais puro nas próximas gerações, né? E, bom, falar aqui da Energy Source, eu falo sempre com bastante empolgação e bastante alegria, sou um dos fundadores dessa empresa, e até um tempo atrás, nós, quando fazíamos essa apresentação, eu sempre fazia uma ressalva antes, falava, até onde eu sei, somos os primeiros do mundo a oferecer uma solução de ciclo fechado quando se trata do assunto das baterias, um dos assuntos mais citados do dia. E, com certeza, um dos maiores desafios da eletromobilidade, enfim, dessa transição de matriz energética que o mundo está agora disruptando. E eu falava exatamente com essa ressalva porque o mundo é muito grande e a gente, enfim, começamos um modelo de negócio baseado no reuso, desde 2016, foi assim que nós começamos. A ideia era fornecer uma bateria estacionária de baixo custo para o mercado brasileiro, e a solução que nós encontramos pesquisando o Brasil e afora era fazer reuso daquelas baterias que já estavam sendo descartadas no seu primeiro ciclo de vida. Foi uma grande aventura esse processo de descobertas, até porque até 2017 poucos artigos científicos se falavam a respeito de Second Life ou de baterias de segundo ciclo de vida, mas nós conseguimos mapear essa oportunidade, acreditar na oportunidade e trilhar esse caminho da inovação e disruptar aí quebrar alguns tabus, né? Até então, Second Life era uma coisa. Eu lembro do Peter, foi um dinamarquês que fundou a empresa comigo, o Rui conheceu, e ele era cético por natureza. Então, quando eu, brasileiro, empolgado, cheguei com a ideia para ele, falei, olha, é possível fazer uma bateria Second Life? Ele falou para mim, não tem jeito, impossível, né? Eu falei, mas não custa nada nós tentarmos para ver o que sai disso. Ele falou, se você pôr o seu dinheiro, eu entro com a minha engenharia. Engenheiro dinamarquês, enfim. Eu falei, tá bom. E começamos a Energy com R$50, que foi o que eu investi naquele primeiro momento para trazer algumas carcaças e algumas sucatas de bateria, alguns equipamentos para entregar na mão do Peter, para que ele validasse essa ideia. Bom, então, contando um pouquinho, só fazendo uma introdução para defender aí o porquê, o primeiro título, foi assim que nós começamos com o reuso, e essa bateria que vocês estão vendo
ela foi, digamos, o produto que mais amadureceu de toda essa jornada de baterias de Second Life, é uma bateria de 3 kW, 3,1 kWh. Mas, por exemplo, chegamos a fazer baterias para scooters do Rui também. Tentamos, no meio do caminho, achar uma forma de fazer baterias de tração, para também ajudar com a questão de custo, mas não foi a melhor solução. E a gente foi amadurecendo com isso, entendendo que o Second Life, ele funciona muito bem numa aplicação estacionária, onde você tem a total controle desde a instalação, desde a gestão de carga, e eu vou falar um pouquinho de como a gente fez com que esse desafio ele se tornasse uma solução para o mercado. Mas nessa nossa jornada nós tivemos um problema também com o nosso próprio resíduo, porque eu ia em algumas empresas, trazia o resíduo deles, transformava em baterias, mas ficava um restante que eu não conseguia reutilizar, e aquele passivo se tornou um passivo. E aí, então, nós entramos com a tecnologia junto com a Unesp, uma pesquisa que resultou na nossa, hoje, planta de reciclagem de baterias. A primeira planta, até onde eu sei, com a tecnologia que nós temos, da América Latina para a reciclagem de baterias. E o reparo, está aí também, está atualizada essa apresentação. Vocês vão ver na mídia, logo nos próximos dias, no primeiro centro de reparo de baterias da Renault, na América Latina, está sendo implementado em uma das nossas plantas. A Energy entra também com a solução de reparo, né? Curiosamente, imagina, foi uma dor que a própria montadora nos trouxe. Ela falou, olha, eu tive que mandar uma bateria para a Europa para fazer o conserto. Imagine o custo que foi fazer o envio dessa... Só quem trabalha com bateria sabe como isso é complicado. Enviar uma bateria do Brasil para a Europa, fazer um reparo e depois voltar. E, então, nós estamos trazendo todos os melhores equipamentos que hoje existem na Europa para colocar essa tecnologia dentro de casa, e não só, então já vou colocar aqui uma novidade, não é só para a Renault. Nós estamos abrindo um centro de reparos mesmo, e já estamos falando com algumas outras montadoras. Deixa eu passar aqui. Uma introdução um pouco extensa, mas até onde nós encontramos não existe outra empresa no mundo que faça exatamente as três coisas, é uma empresa brasileira, a Energy Source hoje, ela oferece essa solução completa. É economia circular na veia, né? Nós, então, começamos em 2016, estamos numa cidade de São João da Boa Vista, interior de São Paulo, chegando a aproximadamente 80 funcionários, e hoje é quase 4 mil metros de área já de industrial. Eu não vou falar muito sobre isso, todos aqui são entendedores do assunto, com certeza, mas sabemos que precisamos ir para um futuro com zero emissão de carbono, existem os acordos aí até 2050, tive a satisfação de participar da última COP, estamos aí acompanhando, e a cada ano as metas elas se tornam cada vez mais rígidas para essa descarbonização e para soluções que envolvem tudo isso, e sabemos que é uma mudança de matriz energética indo para uma matriz elétrica, né? Então, sabemos aí que hoje o mundo, só em 2020, mais de 36 bilhões de CO2, sem contar os outros demais gases de efeito estufa. E aí, sabemos que a solução para essa mudança de matriz energética passa-se pela questão das baterias, né? Nós só estamos mudando a nossa matriz energética, deixando de queimar os combustíveis fósseis nos nossos veículos, porque existe uma bateria que nos permitiu fazer isso. E não só isso, né? Bem apresentado pelos nossos amigos e colegas aqui da WEG, os BES, né, que também vai atender soluções industriais. Se fala que até 2040 caldeirarias estarão usando baterias, isso aí é um desafio, né, sabemos, mas o fato é que essa chave da transição de matriz energética é a bateria. Mas hoje, até algum tempo atrás, a única solução coerente e correta para o descarte das baterias passava por pirometalurgia. Então, recebe essas baterias, manda para o forno e se queima essa bateria, então tem um desperdício de materiais enorme. O outro problema, então, seguindo a mesma lógica, é o descarte incorreto. Tem muita bateria indo para o aterro. O maior concorrente da Energy hoje é o aterro, é o lixão. O nosso maior problema, nós corremos que nem malucos atrás de baterias em todos os segmentos, de fone de ouvido ao avião elétrico, né? Nossos clientes hoje, Samsung, Apple, algumas montadoras, eu vou falar mais adiante, mas ainda é o maior concorrente, né? É um desafio diferente para nós, né? A nossa força comercial hoje é caçar a bateria que está indo para um destino errado. O outro lado também, nesse aumento de demanda por minerais que são necessários para as baterias, existe uma crítica ambiental enorme, porque alguma montanha está caindo agora
para a necessidade de extração de minérios para a produção de uma bateria, de um carro elétrico e assim por diante. Então, precisamos de uma solução circular, sustentável, que permita reduzir, reutilizar, reciclar. Então, falando um pouquinho do nosso processo, como funciona, tá? Recebemos baterias descartadas, como eu disse, de várias aplicações, de fone de ouvido ao avião elétrico. Já estamos conversando com algumas empresas que estão falando de Vitol, que tem a dor da descarte, né? É uma dor. Quem trabalha com bateria sabe que o descarte de bateria é uma dor. E as baterias que têm as características para o reuso, elas passam por uma desmontagem, recebem já no nosso sistema já são introduzidas no nosso sistema de rastreabilidade, e depois vão para um processo de algoritmo, que é um algoritmo nosso, para exatamente fazer um estudo, uma avaliação de state of health, de estado de saúde dessa bateria, para ver em que condição que ela se encontra e se permite ou não uma reutilização. E quando elas estão aprovadas para reutilização, elas então vão para um design de um novo produto para ser utilizada numa segunda vida. Onde nós aplicamos? Até então, como eu disse, essa bateria ela foi vendida, inclusive, pelo maior distribuidor de energia solar, de produtos de energia solar do Brasil, a Aldo Solar, vendia essa bateria no mercado brasileiro, mas em 2020 nós interrompemos essa venda, esse modelo de negócio, por questões de acesso à matéria-prima e outros problemas que a gente entendeu que era hora de fazer uma pivotagem no modelo de negócio. E nós entramos, então, saímos um pouco do modelo de somente venda, produção e venda, e entramos no modelo de serviço. Trazendo para o mercado, então, a bateria de segunda vida como um serviço, onde hoje, como eu disse no início, eu consigo ter ali o monitoramento, desde a homologação, eu tenho uma homologação da instalação, eu faço a ativação e eu monitoro 24 horas essa bateria na minha plataforma. Falando do nosso processo de reciclagem, é um processo sem emissão de carbono, que ao invés de queima, ele vai para um processo que é conhecido como hidrometalurgia, onde nós recuperamos os metais e devolvemos à cadeia produtiva. Alguns parceiros e clientes, hoje somos afiliados da BVE, tem feito um trabalho excelente, algumas montadoras que estão conosco, alguns parceiros como distribuidores e validando algum processo, viram aí a VEG, deixa eu correr aqui, que senão não vai dar para falar da VEG, espera aí, deixa eu pular. São soluções aqui de aplicação de segunda vida. Esse aqui é um time shifting, é um power bank que foi colocado dentro da EDP, entra 6 horas, entra no nosso sistema de banco de baterias, sai fora do horário de ponta, recarrega, e aí você tem uma economia no horário de ponta. Nós temos aqui, foi premiado na Alemanha, uma prova de conceito com baterias de segunda vida do próprio i3, foi o embrião desse novo produto aqui, que foi feito em parceria com a VEG, utilizando os inversores e o carregador da VEG, mas aqui é uma estação híbrida. Então, vocês estão vendo um power bank aí no meio com baterias de segunda vida, de aproximadamente 60 kW, com 50 kW de potência. Então, é um fast charge híbrido, nós usamos só para recarregar esses bancos de baterias e recarregar o veículo. Ele pode funcionar, inclusive, como um UPS, e pode devolver o crédito de solar para a rede. É uma solução bem completa. Se a gente for falar dele aqui, vai falar bastante tempo. E aqui também é uma mesma solução, só que menor. É uma estação lenta, de 7 kW. Travou aqui, acho que meu tempo já acabou. E a questão aqui que nós fizemos também com a Audi, foi porque era o que tinha, construímos uma estação de recarga de dispositivo móvel, que foi usada lá no House of Progress, e foi a sensação porque ninguém tinha visto, nem o pessoal da Audi do Brasil tinha visto a bateria por dentro, e a gente abriu a bateria, colocou o nosso BMS, para que eles conhecessem o conceito do reuso. É isso aí, gente. Obrigado, desculpem o tempo. A vida, hein, Vivi? A gente tem que correr, né? Eita. Mas, tem que falar com o chefe aqui, viu? Falo, né? Agradecida da apresentação também, né? E acho que é muito interessante quando a gente vê, né? A gente teve no primeiro painel aí a Eletra, a gente teve me esqueci o nome. MTU, sim. E essa questão de agora a gente está falando de componentes, né? O quão importante é a cadeia de componentes também estar preparada para essa demanda que está vindo, né? E aí a gente fala de produção, mas a gente também precisa falar um pouquinho de inovação. Eu gosto muito de inovação, acho que quanto mais a gente investe em tecnologia, melhor a gente consegue produzir com custo menor. A sua preocupação, né, Gilson? A gente precisa realmente verificar o investimento, CAPEX, verificar se a demanda que está vindo vai se sustentar numa linha de produção, né? Então, eu queria abrir para vocês, para a gente discutir um pouquinho, para quem tem pergunta,
para a gente tentar ir um pouco para esse lado, né? A gente sabe que as montadoras estão investindo, mas o quanto a parte de tecnologia e de montagem, reuso de bateria, reciclagem, está atrapalhando nesse ponto de tecnologia, né? O quão importante ela é e o que a gente está fazendo hoje para poder se preparar para a demanda que já está aí, né? Bom, em termos de inovação, às vezes as pessoas entendem inovação como se fosse alguma coisa aí, tipo o SpaceX, do Elon Musk, mas a gente pode evoluir muito com produtos, entendendo o perfil do consumidor, entendendo as necessidades do mercado. Então, você não precisa envolver um conceito tecnológico novo, mas ajustar a um produto que atenda às necessidades do perfil que a gente está procurando. Eu gosto de dar o exemplo aqui, quando a gente olha aqui o mercado brasileiro, existem as soluções de eletrificação lá fora, não questiono, são ótimas soluções, mas vamos olhar o mercado automotivo hoje, como é que ele está. Quando nós olhamos os veículos de grande sucesso aqui, vários deles foram desenvolvidos aqui. O Delivery é um projeto nacional, né? O Gol, né? Um projeto nacional, a Estrada, que é um campeão de vendas, né? Não é uma jabuticaba, ninguém reinventou a roda, mas foram veículos que entenderam o mercado, o perfil aqui do mercado brasileiro, da América do Sul, e que se tornaram grande sucesso. Então, quando nós vemos hoje, por exemplo, o powertrain dos veículos a combustão, ele não é exatamente o mesmo que tem lá fora, tem diferenças, por dois motivos. A legislação, por vários, né? A legislação é diferente, precisa de conteúdo local, e também, às vezes, o custo, comparado com uma eficiência top, talvez abrir mão um pouco da eficiência, mas ter um custo que vai te ajudar a viabilizar. Então, a WEG acredita que isso ocorre também, vai ocorrer também no mercado da eletrificação. Então, por exemplo, hoje a gente tem muita dificuldade no mercado, como tem, com o imã, né? Os imãs, né? A grande produção vem da China, a China ela concentra o mercado, então qualquer veículo que você vai vir, você vir da China, você vai ver que é o imã, porque é o material que eles têm abundância lá, eles dominam a tecnologia. Aqui nós temos outras tecnologias, né, que você pode não depender do imã, né? Existem alguns produtos que são, como o Renault e BMW, eles trabalham com um rotor bobinado de fios de cobre, há alternativas do imã, porque são soluções, digamos assim, que têm menos dependência de importação e que também podem ser competitivos em termos de custo, né, e ajustar o mercado brasileiro. O mesmo ocorre, por exemplo, com bateria, existe a de níquel, manganês, cobalto, né, que é uma tecnologia que é a mais eficiente de todas, mas a gente vê a LFP, ferro-fosfato, né? Você vê a própria Tesla, quando ela foi para a China, ela já trocou a célula dela, né? Ela trocou a tecnologia da célula. Então, o Brasil, para crescer mais rápido, para se acelerar, a WEG entende que a gente precisa trabalhar em soluções que sejam mais para o mercado brasileiro, que atendam o mercado brasileiro e que possam avançar nessa expansão aí de uma forma mais rápida. Muito bem, muito bem. Acrescentar alguma coisa? Alguém tem mais uma? Sigmar, quer comentar alguma coisa? Eu gostaria de comentar, assim, a gente, acho que mudou muito, né? Aqueles 56% de produtos novos, que vêm há menos de 5 anos, eles são a realidade, né? E essa realidade tende a ser cada vez mais forte. Porém, em alguns negócios, isso ainda vai ter a possibilidade ou a oportunidade de ter algum cenário diferente. Quando a gente fala desse retrofit, por exemplo, quando a gente falou desse mercado, 19 bilhões ao ano, ou alguma coisa mais ou menos nessa ordem, a gente fala de um mercado que já está aí, ele vai ser convertido, né? Então, você pode ter produtos que entram hoje ali com uma eficiência e que vão ter uma eficiência melhorada no decorrer do tempo, mas que eles não necessariamente necessitam de uma transformação durante todo esse tempo, né? Talvez o grande desafio, e assim, realmente a gente usar mais tecnologia, né? Usar modelos matemáticos. Hoje, você pegar um veículo desse, mudar o centro de gravidade dele, você tem que ter certeza de que isso não vai causar um acidente.
Então, como é que você garante isso, sem ter uma pista de teste? Como é que você faz? Então, realmente, é você trazer as novas tecnologias, de repente, trabalhar em grupos, ter clusters de pesquisa, e aí sim poder realmente dar uma oxigenada aí em soluções simples, porém bem desenhadas, né? E às vezes a gente pensa realmente na solução complexa, e a gente precisa de algo mais simples, algo que resolva, né? No nosso caso aqui, em relação a essa aceleração, né, da mobilidade elétrica, o que nós estamos fazendo é justamente enfrentar a questão do custo, né, da logística reversa, dar uma resposta a todas as empresas que estão hoje com isso ali no seu, na sua planilha de custo, a logística reversa, o transporte, enfim, o reparo, né, são todas as, até então, era uma das coisas mais debatidas e era uma crítica com relação à própria bateria. O que vamos fazer com a bateria, né? E muito se falava, e eu ainda ouço isso, falar, não tem o que fazer com a bateria. Tem sim, principalmente no Brasil, nós já estamos atuando, temos todas as homologações, então qualquer empresa hoje que precisar descartar essa bateria, tem hoje no Brasil como fazer esse descarte, e ainda um descarte sustentado, que permita ter um reuso e ainda, mais adiante, a reciclagem e recuperação.